Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito pertinente quando a gente fala em mudança para a Índia ou para qualquer outro país, que é o famoso choque cultural. Mas o que é o choque cultural? Nada mais é do que aquela impressão completamente diferente que a gente tem de um novo país quando a gente chega lá e como nós lidamos com essa nova situação, essa nova cultura, esse novo idioma e assim por diante. E eu vou colocar alguns exemplos aqui no vídeo de coisas que me ajudaram muito a lidar com o meu choque cultural quando eu cheguei na Índia. A primeira delas é que eu gostaria de recomendar um filme que é muito bacana sobre esse assunto. Coincidentemente, ele se passa na Índia, apesar de não ser um filme indiano, e mais coincidentemente ainda, ele é na cidade de Jaipur, que é onde eu fui parar. Então, ele é o primeiro filme que eu assisti sobre a cultura indiana e chama O Exótico Hotel Marigold. O Exótico Hotel Marigold é um filme britânico, na verdade, que tem um elenco sensacional. Uma das atrizes é a Judi Dench, outra delas é a Maggie Smith, que participou dos filmes do Harry Potter, e por si só já vale a pena ver o filme. Mas o enredo do filme é muito interessante porque ele conta a história de alguns idosos britânicos que resolvem se aposentar e mudar para a cidade de Jaipur para passar os anos dourados e os últimos anos da vida deles lá. Por que eu recomendo esse filme? Lá tem vários personagens com diferentes personalidades e cada um reage à Índia de uma certa maneira. Então você tem um personagem lá, já morou na Índia antes, ele ama a Índia de paixão, tá morrendo de saudades da Índia, ele não tem problema nenhum, ele chega lá, ele acha tudo lindo, tudo maravilhoso, já sabe como se virar por lá e tá tudo tranquilo. Tem uma outra personagem que ela chega odiando a Índia. Que lugar sujo, que lugar pobre, onde já se viu, que absurdo, que isso, que aquilo. E ela passa a temporada dela inteira odiando a Índia. Ela simplesmente não consegue aceitar aquela cultura tão diferente da dela. E nós temos uma outra personagem também muito interessante, que ela chega na Índia odiando a Índia. Eu odeio esse lugar, esses indianos são sujos, isso, e com o passar da história, ela começa a admirar e se apaixonar muito pelo país. E para mim, essa é a história mais bonita de todos os personagens que tem nesse filme. E o que esse filme ensina pra gente? Ele mostra que lidar com a cultura diferente depende basicamente da gente. Porque a cultura ela não é boa ou ruim ou isso ou aquilo. Ela é do jeito que ela é e cabe a gente conseguir entender e lidar com aquela nova cultura, aquele novo povo e aquelas novas situações. Esse filme é muito bonito e eu lembrei dele durante várias e várias vezes na minha jornada na Índia e eu recomendo super para vocês. Agora, uma coisa que talvez vocês não saibam é que o choque cultural é um assunto que já foi estudado e ele tem algumas etapas. E eu vou mostrar para vocês quais são essas etapas, porque elas podem ser muito úteis quando vocês estão se adaptando a uma cultura diferente. Eu sei que para mim foi muito útil, especialmente porque a Índia é uma cultura realmente muito diferente, o choque cultural lá é muito forte para a maioria das pessoas e nem todo mundo infelizmente, consegue sair de um dos estágios, né, de maior realmente choque e conflito. Existem 5 fases ou etapas do choque cultural. A primeira delas é a da lua de mel, que é aquela etapa quando a gente chega em um país novo e a gente acha tudo uau, meu Deus, que lindo, que perfeito, que Não sei o quê. Isso é muito melhor do que o Brasil. Nossa, não sei. Nossa, esse lugar é lindo, essa comida é incrível. Nossa, nunca mais eu quero voltar para minha casa. essa é a primeira etapa e é a da lua de mel. Ah, vou lembrar um ponto. Nem todo mundo passa por todas as etapas do choque cultural, mas é bastante comum que elas aconteçam e cada pessoa reage de uma maneira diferente. A segunda etapa é a etapa de rejeição, de crise. É quando acaba a fase da lua de mel e você começa a ver tudo com olhos um pouco mais críticos, um pouco talvez mais realistas, e você começa a ter muita dificuldade em lidar com certas situações. Nossa, mas que burocracia é essa? Nossa, mas as pessoas daqui são muito frias.
Nossa, mas esse clima daqui é insuportável. Meu Deus, como as pessoas conseguem viver desse jeito? Nossa, eu jamais conseguiria ficar aqui pra sempre. Ah, não dá, pelo amor de Deus, aqui é bom só pra visitar, mas Então, nessa etapa, é muito comum que a gente se encontre em um conflito consigo mesmo. Para mim, por exemplo, era muito comum que eu ficava irritada com os donos de loja na Índia, especialmente na cidade de Jaipur, por ser uma cidade muito turística. E tem vários donos de loja que eles tentam te passar a perna, falando que o negócio é de seda, mas ele não é. E aí eu me sentia trapaceada, eu me sentia que estavam tentando tirar vantagem de mim, eu ficava muito irritada com aquilo. Tinha a questão do barulho, das buzinas dos carros, que eram muito irritantes, tinha a questão da comida, que era muito apimentada. Você pensa, como é que as pessoas conseguem comer esse tanto de pimenta todo dia? Meu Deus, não é possível. E várias outras situações que aconteciam no dia a dia. Aí a gente entra na terceira fase, que é a fase de adaptação, que é quando você começa a encontrar soluções para aqueles problemas e você começa a entender como você consegue lidar com cada coisinha diferente que acontece. Você começa a aprender a barganhar com o motorista de tuk-tuk, por exemplo. Você não tem mais tanta dificuldade quando você precisa pegar um, ou você começa a entender certas palavras dos locais, você começa a conseguir se comunicar melhor com eles e se adaptar à comida, ao clima e várias outras situações. Aí a gente entra na quarta etapa, que é a etapa da integração, que é quando você já está adaptado, você já aprendeu a se virar ali, você já aceitou certos aspectos ou a maioria dos aspectos daquela cultura, você se sente confortável, você se sente em casa, que você tem uma segunda casa ali de fato e tá tudo muito tranquilo. Bom, eu pessoalmente, para sair da fase da lua de mel e realmente entrar na fase integração, quando eu realmente me senti à vontade nas situações e nos lugares e na cultura, levou muito tempo, gente. Levou mais ou menos 4 anos para eu superar todo esse choque cultural, para eu superar todo o lance do barulho, da pimenta, de todos os aspectos culturais. Alguns aspectos foram mais rápidos do que outros, mas, de uma maneira geral, demorou. Quais foram as coisas que eu fiz que me ajudaram muito? Uma delas foi justamente entender isso tudo que eu tô falando aqui no vídeo para vocês. É entender que são fases, que você vai passar por fases. E que tudo bem, não tem problema, é só entender isso, entender que a fase vai passar. Como é que você pode tentar fazer essa fase passar de uma maneira mais rápida ou absorver tudo aquilo que está acontecendo? Porque, pelo menos comigo, era muito comum que eu me culpava muito por não conseguir lidar com certas situações. E a partir do momento que eu entendi que eram etapas, facilitou muito a minha experiência e a minha vida para eu não ficar me culpando por não conseguir lidar com certas coisas. Outra coisa que te ajuda muito é você realmente estabelecer uma base naquele país, você fazer amizade, tentar se integrar com as pessoas locais e você ter uma base de apoio emocional. Pessoas para quem você possa recorrer quando você tiver um dia difícil, você precisar desabafar com alguém e assim por diante. Uma coisa que, pelo menos, a Índia ensina muito é você a refletir sobre o seu eu interior e por que você está reagindo às situações de uma certa maneira. Então, por exemplo, eu sempre me achei, no Brasil, uma pessoa muito fácil de lidar, muito aberta a outras culturas. Eu sempre achei que eu não tivesse preconceitos e que eu fosse, assim, tipo, a modernona do rolê, sabe? Mas quando eu fui para a Índia, eu fui obrigada a enxergar certos preconceitos que eu tinha e que eu nunca soube que eles existiam ou que eu nunca quis realmente identificar. Por exemplo, quando acontecia alguma coisa ruim ou quando alguém me tratava de alguma maneira que eu não gostava, então eu já começava a fazer certos julgamentos acerca de toda a população. Ah, mas indiano é desse jeito, indiano é daquele jeito. E isso, para mim, foi muito difícil de enxergar em mim mesma, porque eu nunca imaginei que eu pudesse ser dessa maneira. Então, eu tive bastante dificuldade de eu conseguir aceitar isso, aceitar que esse era um defeito que eu tinha e desconhecia, e conseguir superar ele realmente. E outra coisa que sempre me ajudou
foi uma mentalidade de se eles conseguem, eu consigo. Então, por exemplo, com a comida, foi mais fácil de me adaptar. A comida indiana ela é extremamente apimentada e é comum que você coma 1 ou 2 ou 3 vezes e a comida tá super apimentada. No dia seguinte você passa mal, solta intestino, porque é muito pimenta, seu organismo não aguenta. Mas em relação a isso, como eu gostava muito do sabor, eu comecei a pensar, eu falei, gente, mas se eles conseguem lidar com esse tanto de pimenta, uma hora eu também vou conseguir. Então eu comecei aos poucos, colocar um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de pimenta, até que eu fui acostumando com um nível maior de pimenta na comida, e hoje eu consigo comer basicamente tanta pimenta quanto os indianos. Às vezes eu como comida mais apimentada até do que o Pi, e ele até conta isso pro pessoal. Então, para mim, o processo de realmente me adaptar a uma cultura tão diferente foi mais demorado. Tive vários traumas aí no meio. Teve uma época que eu realmente queria muito um psicólogo que atendesse online, que tivesse experiência em expatriados. Naquela época isso não existia, não era fácil de achar esse tipo de profissional, mas hoje em dia existe. Então, se você está passando por algum tipo de problema relacionado ao choque cultural e você sente que você não consegue contar para sua família e seus amigos em casa, porque ninguém vai entender as situações pelas quais você passa, procure ajuda profissional, porque isso é muito sério. A fase da rejeição ou da crise, quando ela não for bem adereçada, ela realmente pode desencadear alguns transtornos e alguns problemas, como a depressão, que é um problema que eu tive mais ou menos no do meu primeiro para o 2º ano na Índia. Mas isso é uma história para um outro vídeo. E, por último, tem a 5ª fase do choque cultural, que é o choque cultural reverso. É quando a gente volta para o nosso país de origem, seja a passeio, seja para morar mesmo, e a gente não consegue mais se identificar com nada. Ou porque você saiu com seus amigos e aí você tá lá numa mesa de bar, você tá conversando com as pessoas, você percebe que você mudou muito, mas ninguém mudou, as conversas continuam as mesmas, as pessoas continuam as mesmas, o que eu tô fazendo aqui, ninguém consegue entender as coisas que eu falo, ou senão elas ficam achando que eu tô esnobando da minha viagem, da minha experiência no exterior. E essa fase do choque cultural reverso, ela é muito comum, eu vejo isso acontecer muito em pessoas que estão voltando para o Brasil depois de passar uma temporada no exterior. Então, de novo, para essa etapa é muito importante entender que ela é um processo normal. Não é que o mundo está de ponta cabeça e que você é a pessoa mais incompreendida do planeta. Mas é que você está passando por um processo que ele é realmente normal e se você tiver paciência suficiente, você vai conseguir se adaptar de volta ao seu ambiente. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam o filme porque ele vale muito a pena e reflitam quem você seria naquele filme. Qual personagem você seria? Você seria o personagem que ama tudo do começo ao fim? Você seria o personagem que chega na Índia e acha tudo uma porcaria e não consegue se adaptar de jeito nenhum e vai embora odiando tudo aquilo? Ou você seria o personagem que chega odiando tudo, tudo é muito difícil, tal, você não consegue? E com o passar do tempo você começa a se adaptar, entender como as pessoas pensam, entender por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem, e no fim você está super adaptado e vivendo uma vida ótima. A mensagem que eu queria passar era essa. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever nos outros vídeos aqui do canal e seguir lá no Instagram, o link está aqui embaixo. E um beijo para todo mundo e até a próxima.